Fracasso, uma bênção disfarçada. Fiz outra descoberta como resultado dessa apresentação ao meu outro eu, ou seja, uma solução para cada problema legítimo, não importa o quão difícil o problema pareça ser. Também descobri que para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso e cada forma de adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. Entenda que o que eu quero dizer, não afirmei que isso seria uma flor desabrochada de sucesso, mas sim uma semente pela qual essa flor germinará e crescerá. Para essa regra não há exceções. A semente da qual eu falo nem sempre pode ser observada, mas pode ter certeza de que ela está lá de uma forma ou de outra. Não pretendo entender tudo sobre essa estranha força que me reduziu à pobreza e a uma situação de necessidade e medo, e então fez renascer uma fé dentro de mim por meio da qual tive o privilégio de ajudar dezenas de milhares de pessoas que se achavam descendo a ladeira. Mas sei que tal força entrou na minha vida com uma missão para que eu pudesse colocar os outros em contato com ela. Durante um quarto de século em que eu me dediquei à pesquisa das causas de sucesso e fracasso, descobri muitos princípios de verdade que têm sido úteis para mim e para os outros, mas nada que observei me impressionou tanto quanto a descoberta de que cada grande líder do passado foi tomado por dificuldades e encontrou derrotas temporárias antes de alcançar seus objetivos. De Cristo até Thomas Edison, os homens que mais realizaram foram os que mais se depararam com formas duradouras de fracasso temporário. Formas duradouras de fracasso temporário seriam fracassos grandes e dificuldades grandes, na verdade, que fariam muita gente desistir, né? Então esses caras não desistiram e acabaram, digamos que, passando, né, por essas derrotas temporárias. Isso parecia justificar a conclusão de que a inteligência infinita tem um plano ou uma lei pela qual ela faz com que homens se deparem com muitos obstáculos antes de dar-lhes o privilégio da liderança ou a oportunidade de realizar um serviço útil de uma forma notável. Eu não desejaria sujeitar-me novamente às experiências pelas quais passei naquela noite fatídica da véspera de Natal de 1923. Também naquela noite, quando caminhei em volta à escola de West Virginia, eu lutei aquela terrível batalha contra o medo, mas toda a riqueza do mundo não seria capaz de me fazer abandonar o conhecimento que ganhei com essa experiência. Ele fala, né, já citou duas dificuldades que ele teve, né, o medo, né, e toda a depressão, e também depois o que ele se reclusou, né, ele ficou fechado, ficou recluso por muito tempo, deixando de fazer o que ele precisava fazer e mesmo sendo o autor de todo um material desse, de ter convivido com as pessoas de sucesso e de fracasso, ele foi acometido também. E ele fala aqui, no começo desse capítulo, que ele não sabe de onde vem essa força, também não quer se aprofundar muito nela, mas ele sabe as causas, as coisas que causam ela, né? Então ele fala que depois, todos os grandes líderes que nós tivemos no mundo até hoje passaram por prováveis causas de fracasso, né? E são as dificuldades que as empresas, os negócios, as pessoas, nós mesmos na nossa vida no dia a dia passamos pelas dificuldades, por alguns fracassos, por algumas coisas que nos fazem pensar em desistir, mas a gente sempre segue adiante. Isso faz uma grande diferença e ele vai falar disso agora, pois o nome desse trecho do capítulo é A Fé tem um novo significado para mim. Repito que não sei exatamente quem é esse outro eu, mas sei o suficiente para me apoiar nele com um espírito de absoluta fé em tempos de necessidade, quando a razão da minha mente parece inadequada para suprir as minhas necessidades. A depressão econômica que começou em 1929 trouxe miséria para milhões de pessoas, mas não devemos esquecer que a experiência também trouxe muitas bênçãos, a começar pelo conhecimento de que há algo infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar, que é ser forçado a não trabalhar. De certa forma, essa depressão foi mais uma bênção do que uma maldição, se analisada à luz das mudanças que trouxe para a mente de todos os que foram afetados por ela. O mesmo é verdadeiro para cada experiência que altera os hábitos dos homens e os força a olhar para o seu interior, para uma solução de problemas. O tempo que eu passei em reclusão na West Virginia foi, sem sombra de dúvidas, a mais severa das punições da minha vida, mas a experiência me trouxe bênçãos de forma de conhecimentos de que eu precisava e que, de certa forma, mais do que compensaram o sofrimento. Esses dois resultados, o sofrimento que eu
e o conhecimento ganho dele foram inevitáveis. A lei da compensação, no qual Ralph Waldo Emerson tão claramente definiu, fez esse resultado tanto quanto natural e necessário. O que o futuro pode guardar para mim na forma de desapontamentos por meio de derrotas temporárias, com certeza não tenho meios de saber. Mas sei, contudo, que nenhuma experiência no futuro pode possivelmente me atingir tão profundamente quanto aquelas do passado. Porque agora tenho acesso ao meu outro eu. Desde que esse outro eu tomou conta de mim, venho tendo acesso a um tipo de conhecimento que, por certo, não teria descoberto enquanto a minha antiga identidade, chamada medo, estava no controle. Aprendi que todos aqueles que se deparam com dificuldades que parecem insolúveis podem resolvê-las e, ainda melhor, lidar com elas, se estiverem dispostos a esquecer suas próprias dificuldades e partir para ajudar outras pessoas que porventura estejam passando por dificuldades maiores. Ele fala muito aqui, né, que às vezes a gente foca no nosso problema, na nossa dificuldade, mas quando a gente está disposto a servir, a ajudar, a criar algo, a conversar com alguém sobre algum problema, obviamente, nesse servir, aparentemente você está deixando os seus afazeres de lado e está indo fazer algo por outra pessoa. Mas geralmente o benefício que vem com isso, e não 100% das vezes, mas 99,99%, ele vem em forma de benefício para nós. Até na Bíblia está escrito que maior é o que serve, né? Então, às vezes as pessoas não entendem, porque às vezes a gente deixa a nossa casa e vai servir num retiro, num movimento, vai tocar violão para pessoas doentes. Eles não entendem que às vezes tem tanta coisa para fazer dentro da sua casa. Dentro da sua casa, que eu falo com você mesmo, né? Tem tantos problemas que você pode resolver e você acaba não resolvendo. Mas nesse servir, nesse doar-se, às vezes a gente encontra histórias parecidas com as nossas e às vezes a gente encontra soluções através dessas histórias dessas pessoas, esses novos contatos. Eles nos apresentam a novas oportunidades. É bem mais ou menos isso que ele quer dizer. Então, se você puder servir alguém de alguma forma, você vai estar tendo um grande benefício que pode não ser, como ele fala aqui no começo do capítulo, momentâneo e na hora que você quer. Mas com o tempo as coisas acontecem. Então a gente acredita que todas as dificuldades elas vêm com um benefício para que a gente possa talvez usufruir disso cedo ou daqui a um tempo ou daqui a muito tempo. Mas tudo isso ele fala que todas essas dificuldades, todo esse servir, todo esse esforço a mais, ele vai ser beneficiado de alguma forma, que é a lei da compensação. Mais à frente a gente vai ver bem isso. O valor de dar antes de tentar conseguir. Tenho plena certeza de que nenhum esforço que possamos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldade ocorre sem nenhum tipo de recompensa adequada. Olha só. Nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestamos o serviço, mas ela virá de uma fonte ou de outra. Desconfio seriamente que nenhum homem pode utilizar-se dos benefícios desse outro eu enquanto estiver impregnado pela ganância, pela avareza, pela inveja e pelo medo. Você viu quantas vezes ele usou a palavra medo e dificuldades e em situações que travaram a vida dele? Geralmente está relacionada à palavra medo. Mas se eu tiver errado nessa conclusão, ainda tenho a honra de ser aquele que achou paz de espírito e alegria por meio de um ponto de vista que não estava correto. Eu preferiria, sim, estar errado e feliz a estar certo e infeliz. Mas esse ponto de vista não é errado. Meio confuso, né? Mas ele fala que ele prefere estar certo agora, né? Certo e infeliz, porque ele sabe como funciona, do que ele estar errado e feliz. Ele é a vibe da ignorância, né? Quando a gente não sabe de certas coisas, a gente não tem certos conhecimentos, a gente não se atenta a tudo que está ao nosso redor, a gente é ignorante, mas o ignorante, no sentido da palavra, de faltar ao conhecimento. A partir do momento que você começa a adquirir conhecimento, começa a ler livros, começa a ver vídeos, começa a estudar, você vê que você é mais ignorante ainda, porque o leque de informações e de coisas do mundo se abre de um jeito que você vê o quão insignificante que o nosso conhecimento e toda a nossa arrogância, prepotência e tudo que a gente acha que sabe é ínfimo
perto de tudo o que há para conhecer, né? E ele fala isso de um jeito bem interessante. Enquanto eu estiver de bem com o meu outro eu, serei capaz de adquirir qualquer coisa material que precise. Além disso, serei capaz de conquistar felicidade e paz de espírito. O que mais poderia alguém querer? O único motivo que me inspirou a escrever esse livro foi um desejo profundo e sincero de ser útil aos outros, compartilhando com eles tanto quanto eles estejam preparados para aceitar a fortuna que se tornou minha, no momento em que descobri o meu outro eu. Esse outro eu é conhecimento. Ele vai adquirindo conhecimento e mais conhecimento e vai colocando em prática, vai servindo, vai ajudando, vai criando projetos, vai escrevendo, vai criando vídeo, no nosso caso, vai gravando áudio, vai fazendo tudo o que ele pode fazer para aumentar e na direção de um objetivo, né? Um objetivo principal definido. Se ele não tiver um objetivo, o que adianta? Vai virar um obeso mental. E ele fala disso, né? E essa riqueza, felizmente, não pode ser medida em termos materiais ou financeiros, porque ela representa muito mais do que isso. É conhecimento, é sabedoria. Riquezas materiais e financeiras, quando reduzidas a seus valores líquidos, são mensuráveis em termos de saldos bancários. Saldos bancários não são mais fortes do que os bancos. Essa outra forma de riqueza da qual eu falo é mensurável não somente em termos de paz de espírito e contentamento, mas da mesma forma com que é manifestada. Aqueles que são adeptos da oração. Quando rezo, meu outro eu me ensinou a concentrar-me nos meus objetivos e a me esquecer do plano que deve ser atingido. Não estou sugerindo que objetos materiais devam ser adquiridos sem planos. O que eu estou dizendo é que o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem uma fonte infinita de inteligência, que por sua vez conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo a oração. Colocando o caso de outra forma, não seria mais inteligente quando em oração confiar nessa mente universal? Quando ele fala mente universal, entenda se você tem alguma religião, o Criador, Deus, Jesus, a religião que você tiver, a sua crença é mente universal, tá? Na Bíblia fala, eu sou o verbo e está em toda parte, em todo lugar. Então essa mente universal é algo que esteja em todos os lugares do mundo a todo instante. Para nos entregar o plano que melhor se adapte à realização do objetivo da nossa oração. Minha experiência em oração me ensinou que tudo aquilo que resulta de uma oração é um plano que é adequado e adaptado para o atingimento do objetivo da oração, por meio natural e material. O plano deve ser transmutado por meio de uma ação de alto esforço. Eu não conheço nada a respeito de qualquer tipo de oração que possa funcionar favoravelmente a uma mente dominada, mesmo que em menor grau, pelo medo. Olha a palavra-chave novamente, medo. E o plano deve ser transmutado, deve ser executado através de uma ação de alto esforço. É aquela frase que a fé sem ações ela é morta. E não adianta a pessoa ficar, por exemplo, de joelhos no chão, rezando, pedindo a Deus que a vida dela mude, que faça isso, que aconteça, que vai dar certo e tal, se ela não tomar uma atitude. Por exemplo, como é que eu tenho há tempos essa vontade de fazer o Clube do Livro, mas eu nunca tinha equipamento suficiente, né? Por exemplo, eu não tinha um computador para fazer essa edição, só com o celular era ruim, o microfone, a captação, muito ruído ambiente. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que me planejar para comprar o microfone, para comprar o computador, para ajeitar a iluminação. Eu tive que estudar como fazer o celular transmitir para o computador. Como que eu vou fazer isso configurando para uma live nas plataformas? Como que eu vou fazer isso numa plataforma que eu possa entregar diversos livros, diversos conteúdos? Então, entende? Eu sempre quis fazer, mas a partir do momento que eu comecei a pegar os dados, as informações, os produtos, como que eu ia fazer, se era no cartão de crédito, se era à vista, se eu ia juntar dinheiro, se eu estava preparado para um investimento desse e tal. Demorou. Né? Porque a gente não quer, as coisas não acontecem sempre na hora que a gente quer, as coisas acontecem degrau a degrau. Então a fé, ela faz isso e ela tem que ter ação, como a gente viu no livro. A gente se vê na próxima parte.